Olá, seguidores. No vídeo de hoje, vou falar sobre HCTR11, a tranqueira da hectare. E o vídeo de hoje vai ser focado aqui se o cotista do fundo ele pode ter alguma esperança aqui para esse ano de 2026. Que o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Então, esse vídeo aqui foi um pedido aqui de um dos assinantes do canal, o Poder Saber 20. Ele escreveu o seguinte aqui para mim. Bom dia, Thiago. Sou inscrito no canal. Pode fazer uma análise de HCTR11, por favor? Seria o momento de voltar a investir? Aqui o vídeo foi do começo de dezembro, tá? Agora só foi achar a agenda aqui pelo começo de janeiro. Mas enfim, ele fala o seguinte: o FIHCTR11 entrega dividend yield de 1,40% em dezembro. Vejo valor, aguardo retorno. Obrigado pelas informações diárias consistentes. Aqui eu vou ler minha resposta, mas vou detalhar aqui no vídeo para vocês. Para 2025 não deve sair, mas aguarde para 2026, que no caso o vídeo, né? Com relação ao HCTR11, não vejo motivos para ter em carteira. Acho o DEVA11 muito menos sujo do que a HCTR11, além de que tem esqueleto no armário. Vou comentar aqui sobre esses pontos com vocês. Ok? Primeiro aqui dando verificada no yield que o fundo tá entregando. Então, aqui como eu disse, o fundo aqui está pagando cerca de 1,42% ao mês. Então, é um yield bem mais elevado aqui do que a média, mas não é um yield que me impressiona não, tá? Não, você não consegue aqui sem muita dificuldade, que alguns outros fundos estavam pagando 1,30% ao mês. Por exemplo, aqui da assim, de fundo que está pagando um valor similar. Kivo 11 da Quilima. Aqui pagando 1,84 ao mês com rendimento de 85 centavos. Rendimento que nem foi lá essas coisas. Aqui se paga nos 90 centavos, dá praticamente os mesmos 1,40. Então, o rendimento de XTR11 nem é lá essas coisas, tá? É um rendimento muito ruim. Você pensando que você consegue um pouco menos, com bem menos riscos. Então, ó, esse TR11 você vai compensar se a gente tiver alguma recuperação dos ativos inadimplentes na carteira. Isso que eu vou abordar agora. Pegando aqui o relatório mais recente, então. Aqui eles abordam um tema importante, que seria o pré-pagamento do CR Termas de São Pedro, que de 8,4 milhões de reais. Que marquei para verificar uma coisa, para verificar se esse CR ele estava pagando, porque se for um ativo que não estava pagando e foi pré-pago, isso daqui vai ser uma boa notícia para esse TR11, né? Qualquer coisa que não está pagando e volta a pagar é positivo. Então, vou pegar aqui o relatório do mês anterior. Relatório. Acho que esse daqui, pegar o de outubro. É Termas. Termas São Pedro. É isso mesmo? É Termas de São Pedro Sênior. Aqui tá vermelhinho, né? Inadimplente. Então, é mais um ativo aqui que não contribuía e que vai começar a contribuir. Ah, aqui, deixa eu ver se é esse ativo mesmo. Valor de mercado. Mas também 0,3% do PL, né? Nem vai fazer diferença. É, realmente aqui foi um alarme falso, sabe? 8,4 milhões nem vai fazer diferença aqui para o fundo. Porque essa alienação do HCHG11, isso aqui não surte efeito, porque o CFI aqui da Hectare já pagava, agora vai entrar outro fundo que vai continuar pagando, né? Então não muda nada. Agora aqui falando sobre a recuperação dos ativos inadimplentes, ou seja, do Gramado Parques. Então, ó, aqui eu fui dar uma pesquisada aqui em notícias sobre a empresa. Eu tenho até que bastante movimentado, né? Que é a época de Natal lá em Gramado realmente é muito forte. Tem a, que o turismo de Natal é bem forte ali na região. Então, aqui tem até apareceu aqui em três programas aqui do Mion, né? No Caldeirão com o Mion, aqui falando sobre Gramado Parques. Também vi aqui algumas outras notícias aqui do final de dezembro, falando sobre investimentos aqui em São Francisco de Paula, lá no Rio Grande do Sul. Então, realmente, a Gramado Parques, ela não está parada, né? Está em recuperação judicial, mas passa a impressão de que ela
que a empresa não está morta, né? No entanto, tome cuidado, tá? Eu vejo muita gente aqui defendendo a Gramado Parte, que acredita na recuperação, mas para mim eu ainda vejo como muito difícil, tá? Essa recuperação bem difícil ainda. Geralmente, quando eu vejo que recuperação judicial, algo que é bem comum, tem muitos casos aqui bem difíceis. Teve até um bem recente, acho que foi no caso lá da Raizen, que o BTG vai diluir os acionistas. Muitos dos casos, os credores eles assumem, transformam a posição de dívida em equity e com isso acabam diluindo os acionistas da empresa, né? E com isso consegue diminuir o endividamento e talvez recuperar a empresa. Mas aqui, preciso lembrar que o gestor, ele está na ponta do equity, né? Então, isso aqui ele não faria porque basicamente iria ferrar com ele mesmo. Então, não dá para esperar esse tipo de solução, de transformar dívida em equity, diluindo os controladores. Que seria algo que poderia ser feito, né? Já que a gente tem até alienação fiduciária aqui das cotas. No entanto, algo que pode acontecer aqui é o inverso dos controladores ferrarem com os credores. Inclusive, a gente já tem aqui é, um exemplo disso acontecendo com os CRIs aqui do Grupo Hectare. Eu me refiro aqui ao CRI Loteamento Goiás. Esse aqui é um CRI antigo, inclusive há boatos de que tem relação também de conflito de interesse, na qual proprietários aqui desse loteamento são aqui também parte dos gestores, né? Então, mais o caso aqui de conflito de interesse, e que o histórico desse ativo é o seguinte: ele era um ativo que tinha a remuneração de IGPM mais 10%. Mas aí, ao longo aqui da dívida, o que foi que eles fizeram? É que basicamente falar o seguinte: ó, já colou juros demais aqui. Então, aqui a gente vai passar esse CRI para remuneração de apenas 10% ao ano. E fala sério, né? 10% ao ano, isso daqui nenhum governo consegue catar a 10% ao ano pré, né? Falando de dívida pré aqui. Então, realmente uma situação bem nojenta, né? Em que aqui tem inadimplente e para dar um jeito eles passaram de aqui uma dívida corrigida bem, de forma bem escassa, indo por cima, mesmo após isso, aquilo continua inadimplente. Então, é isso aqui que eu acredito que possa vir a acontecer com os ativos da Gramado Parks também. Eles vão fazer aqui não estou falando estou cravando que isso vai acontecer, tá? Isso aqui é o que eu acho que vai acontecer. Eu não falar que, fizeram uma renegociação e fizeram aqui algumas concessões, abriram mão na parcela de juros e não sei o que, transformou em equity e com isso vai abrir mão de bastante coisa. Então, acredito que seja isso que vai acontecer. Porque se não fosse essa questão dos waivers, a Gramado Parks não tinha condições de se manter de pé, não, tá? Com certeza que o endividamento é absurdo. Mas como ela aproveita que boa parte do endividamento financeiro dela está aqui na mão da securitizadora, do Fortsec barra os CRIs, eles acabam empurrando isso aqui tudo com a barriga. Lembrando que aqui a gente tem a Gramado Parks, mas também tem aqui os CRs do Grupo Hope, também do rolinho aqui do pessoal da Hectare. Aqui também eu não. Aqui já tem menos informação ainda, tá? Aqui um completo incógnita se isso aqui tá indo, está saindo buraco. Então, realmente uma situação aqui bem dramática para a CTR-11. Sinceramente, não vejo muitos pontos de melhoria aqui para o ativo. Tem aqui um pessoal que fica acreditando aqui no termo da KS dos últimos 25% de KS de juros aqui do CR Circuito de Compras, mas o ativo, o empreendimento Circuito de Compras já também não está assim tão legal. Tem algumas dívidas aí com a prefeitura, teve alguns ensinamentos na justiça, então muito rolo.
e aqui não sei também se vai terminar esse término de carências aqui desse ativo, tá? E quando eu olho a carteira, vejo pouca coisa aqui para recuperação, né? Aqui, apesar de ter 12, apenas 12% em dia, não sei se esse número vai aumentar em algum momento. Já quando eu vejo aqui DEVA 11, a gente ainda tem pelo menos o CRI Chemin, né? Que pode servir como alguma melhoria no futuro. Aqui é um caso de obra que acabou se enrolando, mas que parece que está se encaminhando, né? Aqui um detalhe. Aqui, ó, CR Chemin está em carência. Aqui 9,14% do PL, mais 3,012 do PL aqui no outro CRI. Então, é 12% do PL que hoje não está pagando, mas assim que terminar as obras, ele pode vir a pagar. E quando a gente pensa aqui na percentual que está em dia 30,05, como disse lá para vocês, são 12%. Então, aqui, caso esse CRI Chemin volte a pagar, seria um acréscimo de 40% na renda gerada de DEVA 11. Então, ó, aqui em DEVA 11 a gente tem sim uma via de melhora. Já na HCTR 11 não vejo para onde melhorar, a não ser para a ação da Gramado Parks. Algo que para mim é uma completa incógnita, tá? Com relação à DRE, aqui o fundo até tem que indica que tem gerado mais do que distribuído. Mas essa DRE aqui do fundo é bem zoada, tá? Eles acrescentam que pagamento de amortização, que questão de compra, é uma DRE muito poluída, sabe? Além de que tem o esqueleto no armário, né? O esqueleto no armário lá de novembro de 2024, ele não foi solucionado. Pelo menos eu não fiquei sabendo de nada, né? Voltou a pagar, mas o prejuízo acumulados eles ainda devem permanecer aqui no fundo. Então, acho que é isso daqui que eu tinha para comentar com vocês, tá? Não sei se a gente tem margem para melhoria aqui em HCTR 11, não. Uma situação bem complexa. Então é isso. Respondendo aqui a capa do vídeo. O cotista deve ter esperança? Olha, eu não teria, tá? Se for para ter esperança aqui com um fundo rolezeiro aqui da Kitari, eu teria com o Deva 11. Aqui para HCTR 11 não vejo muita esperança, não. Detalhe que essa questão de Deva 11 talvez seja resolvida até agora nesse ano de 2026. Agora aqui a Devana começou a acrescentar esse acompanhamento aqui sobre a questão de obras, que é o Chemin Franca e Chemin Araraquara. Tem um prédio 100% e outro aqui 80%, né? 80% que eu acho que diz que esteja desatualizado. Mas, enfim, acho que esse que eu tinha para comentar com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.